Reverendíssimo Diácono Sandoval, seminarista, irmãos e irmãs que rezam de casa através do serviço da Pastoral de Comunicação da nossa paróquia, irmãos e irmãs que hoje deixaram suas casas para participar desta Eucaristia como o seu último ato litúrgico nesse ano de 2020. Hoje estava assistindo o jornal Meio-Dia e dentre tantas notícias passou uma reportagem que me chamou a atenção. O repórter entrevistava uma senhora que mora em um prédio em Copacabana, no Rio de Janeiro, e perguntava como vai ser o seu Réveillon. Ela, todos os anos, a vista daqui é muito bonita, a gente tem uma vista privilegiada para ver a queima de fogos, aquela multidão, aquela festa. Mas esse ano vai ser diferente, pois à meia-noite estaremos aqui reunidos para refletir. Nós iremos refletir sobre a vida, sobre alguns pontos da nossa existência. Então esse ano, ela dizia, esse ano vai ser diferente. Nós vamos comemorar o ano novo, mas com um olhar para nós mesmos. Isso me chamou a atenção. Depois, várias reportagens mostrava a praia totalmente vazia, quase ninguém. Dizia, no ano passado, outros anos, esse aqui não cabia mais de gente. E assim foi mostrando a realidade de todo o Brasil, das grandes praias do nosso país. E geralmente, nessas grandes, onde havia uma grande concentração de pessoas para celebrar o Réveillon, para comemorar a virada de ano, como eles chamam, esse ano ninguém vai para essa realidade. Eu ficava perguntando, de fato, vai fazer falta esse momento? É algo que vai fazer aquela, nossa, tinha que existir isso? A gente percebe que não. São necessidades que se criam e a gente vai na onda de todo mundo. Já estamos nos aproximando de celebrarmos esse Réveillon. E quantas pessoas esse ano não estarão se embriagando? Quantas pessoas esse ano não estarão se prostituindo? Quantas pessoas esse ano não estarão em ambientes de bebedeira? Quantas famílias esse ano vão ter a oportunidade de estar mais próxima dos seus, estarão mais próximos? Então, caríssimos irmãos e irmãs, estamos encerrando o ano que nos faz refletir muito e pensar acerca da nossa existência. Por que que nós existimos? Por que que nós estamos neste mundo? O que viemos fazer aqui? Devemos nos questionar, devemos nos perguntar. Devemos concluir esse ano e iniciar o ano 2021 com estes questionamentos. Fazer perguntas sobre a nossa existência. Por que que nós existimos? A nossa vida, ela é um nada. Basta nos faltar o ar e a gente morre. Faltou o oxigênio, falta a vida. E o ano que se conclui
nos mostra que nós não detemos o poder da vida. Então, o que é que realmente importa ao celebrarmos a conclusão deste ano? O que nos importa, amados irmãos e irmãs, é saber que sem Deus nós não somos nada. Nós não podemos fazer nada neste mundo. O ano foi uma oportunidade que nós tivemos de voltar o nosso olhar para nós mesmos, para os nossos e também para Deus. Quem que está se aglomerando, fazendo grandes festas? Eu não posso afirmar, amados irmãos e irmãs, e não quero afirmar, mas São João, na carta, na sua primeira cartinha, ele nos chama de filhinhos. Esta é a última hora. Ouviste dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se fosse realmente dos nossos, teria permanecido conosco. Anticristo significa aquele que é contra Cristo. E aquele que é contra Cristo é contra todos os princípios que nos rege e que protege e promove a vida. Então, não é só contra o Senhor Jesus Cristo, mas é contra o seu projeto. Infelizmente, nós hoje amanhecemos com a notícia muito triste. Na Argentina foi aprovada a lei do aborto, tanto para os cidadãos de lá, mas também para aqueles que são, aqueles que residem, que são de outros países e moram lá também, eles adquiriram também o direito de abortar até com 14 semanas. Caríssimos irmãos e irmãs, aquele que atenta contra a vida, aquele que atenta contra o inocente, e nós celebramos recentemente a festa dos santos mártires inocentes, justamente são aqueles que são contra Cristo, são aqueles que vão contra o projeto de Jesus Cristo. Herodes mandou assassinar todas as crianças abaixo de 2 anos, porque queria atingir Jesus Cristo. Queria, dentro do seu reinado, tirar a vida de Jesus. Os Herodes de hoje continuam em cada criança que será abortada, eles continuarão querendo atacar o Senhor, tocar no Filho de Deus, mas Deus é maior. E Deus, na pessoa do seu Filho, ergue um reino novo. Através da pessoa do seu Filho, instaura um projeto de vida. E esse projeto, caríssimos irmãos e irmãs, se concretiza no coração de cada um de nós. Por isso, São João segue na leitura de hoje, na cartinha de hoje, e vai dizer justamente isso. Vós já recebestes a unção do Santo, e todos tendes conhecimento. Todos nós recebemos o santo batismo. Todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, temos consciência, ciência, conhecimento daquilo que agrada a Deus, daquilo que faz o coração de Deus se alegrar. Então, nós que recebemos essa unção, é através de nós que toda essa geração
será restaurada pela nossa fé, pelo nosso testemunho, pelo nosso compromisso de cristãos, que não tem medo de viver a nossa fé e trilhar sempre o caminho da verdade, da justiça e do amor. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira provém da verdade. Nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos o caminho do Senhor. E nós então, amados irmãos e irmãs, ao concluirmos este ano de 2020, devemos nos projetar para o ano 2021, seguindo então tão somente o caminho do Senhor. É esse o compromisso que nós devemos fazer nesta noite. Existem tantos projetos, tantos sonhos, tantas metas para serem alcançadas, mas deve ser primazia em nossa vida. Como o Papa Francisco sempre trazendo seus neologismos, primeirar-se significa iniciar a nossa vida a partir do Senhor, a partir do Cristo Jesus. Então, qual será a nossa meta o ano que vem? Qual será, caríssimos irmãos e irmãs, os nossos objetivos? Eu diria, não existe um objetivo, mas um único só objetivo que deve existir em nossa vida: fazer a vontade de Deus, colocar a nossa vida sobre a proteção do Senhor, orientar, conduzir os nossos a partir do caminho do Senhor. E nós ouvimos no Evangelho de hoje, no prólogo de São João, quando ele descreve de maneira tão bela, filosófica, teológica, falando acerca da encarnação do Verbo, como que o Filho de Deus veio até nós. Ainda hoje, nesta oitava do Natal, nós celebramos esse mistério da encarnação do Senhor, e por isso o Evangelho de hoje nos fala mais uma vez como se deu esse mistério da encarnação. Veio João Batista como o último dos profetas a pregar um batismo de conversão, a apontar o caminho para que todos pudessem seguir em direção ao Senhor. Mas João nos fala, caríssimos irmãos e irmãs, que esta palavra veio, a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. A palavra é o Verbo encarnado, o Senhor Jesus. E quantas pessoas insistem em se distanciar do Senhor, não querem conhecer a Cristo, não querem fazer uma experiência de intimidade com o Senhor, e por isso vão perecendo na vida, vão sofrendo e vão vivendo uma vida profundamente angustiada, sem sentido, buscando refúgio todos os dias. Busca refúgio nas drogas, busca refúgio na prostituição, busca refúgio nos remédios depressivos, busca refúgio no trabalho, vai encontrando diversas realidades para se refugiar. E na verdade, caríssimos irmãos e irmãs, quanto mais se refugiam, mais se distanciam do Senhor, porque nós sabemos onde nós devemos construir a nossa vida, a nossa casa. Nós sabemos que Cristo é essa rocha firme, onde nós devemos fincar os nossos pés, construir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, pois nenhuma tempestade irá nos derrubar, nenhuma tempestade irá nos demolir, porque nós estamos fincados, firmes, naquele que é a rocha firme
e que nos sustenta. Por isso, o ano que se aproxima deve ser para todos nós o ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor. E precisamos fazer uma opção pelo Senhor. Discernir, caríssimos irmãos e irmãs, a vontade de Deus. Permitam apresentar algumas pistas para que o ano que vem, que já se aproxima daqui a pouquinho, que nós possamos fazer esse caminho, que no próximo ano você seja um homem ou mulher de oração, reze mais. Se você reza durante esse ano, teve uma vida de oração, procure melhorar a sua vida de oração. Se você visitou o Santíssimo esse ano por diversas vezes, venha mais vezes visitar o Senhor no Santíssimo Sacramento. Outra experiência importante, a palavra de Deus. Não é um livro para ficar fechado em nossa casa. A palavra de Deus, Sagradas Escrituras, é alimento para a nossa vida santa, é alimento para nos sustentar na caminhada, é alimento para nos fazer vencer todas as ciladas do inimigo. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nos alimentamos desta palavra, mais conhecimento nós adquirimos e mais fortalecidos nós nos tornamos, caríssimos irmãos e irmãs. São Paulo vai dizer: nós devemos nos revestir e nos revestir com a armadura da fé. De fato, que nós possamos no ano 2021 ter uma fé mais sólida, uma fé mais madura, que sejamos mais comprometidos com as coisas sagradas. Observe na sua casa como você tem vivido. A sua casa tem sido um ambiente que emana essa realidade sagrada. Sua casa tem sido um ambiente, caríssimos irmãos e irmãs, que favorece aqueles que ali residem ter contato com os sinais visíveis da presença de Deus. É preciso criar um ambiente familiar onde a todo momento nós podemos estar nos deparando com sinais que nos elevam ao céu. Por isso a igreja insiste em cultivar em nossas casas imagens sacras, o crucifixo, sinais que nos remetem a Deus. Nós não podemos, caríssimos irmãos e irmãs, fazer da nossa casa um ambiente pagão, um ambiente vazio dos sinais de Deus. Esses sinais precisam estar presentes dentro de casa, mas nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que só cultivar os sinais não bastam. É preciso que haja uma conversão, mudança interior. E é aqui que eu quero convidar a vocês para no próximo ano se decidir a trilhar esse caminho. Busquem fazer esse caminho da mudança interior, conhecer a sua fraqueza, conhecer as suas limitações, mas também saber que você tem um Deus que te ama tanto e que não vai lhe deixar na lama, que não vai lhe deixar lá caído, mas que Ele quer que você esteja sempre de cabeça erguida e caminhando com Ele. A palavra de Deus nos mostra que através de Moisés nós recebemos a lei, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. Por isso o ano de 2021 será o ano da graça em nossa vida, porque nós celebramos o nascimento do Senhor. Se através de Moisés recebemos as leis que nos colocam no caminho de santidade, nos apontam o caminho que devemos seguir, em Cristo Jesus nós recebemos a graça que nos santifica, que nos sustenta e que nos faz caminhar com segurança diante das adversidades da vida.
Por isso, amados irmãos e irmãs, concluo essa reflexão, convidando a todos a ter no coração esse sentimento de gratidão. Por mais que você não tenha sido tão fiel, tão comprometido ou comprometida com o projeto de Deus, mas você pode perceber, ao celebrarmos esta Eucaristia, que Deus foi tão generoso, tão misericordioso e tão presente na sua vida, que Ele trouxe aqui hoje. Então, por isso, devemos apresentar ao Senhor um coração agradecido. Gratidão deve ser o sentimento que nos conduz a concluir esse ano. Precisamos ser grato, muito grato a Deus, por Ele se fazer presente em nossa vida, por cuidar de nós, cuidar dos nossos familiares, não permitir que nos faltasse aquilo que é básico para a nossa subsistência ou para a nossa existência. E assim, amados irmãos e irmãs, caminhemos com o olhar fixo no Senhor e que possamos construir um ano de 2021 na esperança. Renuncie e deixe aqui no ano 2020 toda a palavra negativa, todo sentimento ruim. Vamos ser mais verdadeiros, vamos ser mais otimistas, vamos ser mais confiantes. E por fim, amados irmãos e irmãs, vamos amadurecer um pouco mais. Tenho percebido tantas atitudes infantis, tantas atitudes que não condiz com a idade, com o cargo, com a fé que se professa de muita gente. Nós precisamos amadurecer, meu povo. Nós precisamos assumir a nossa vida como homens que somos, como mulheres que vocês são, como jovens que são. É preciso ter uma vida madura, homens e mulheres que têm projetos definidos, e deixar as picuinhas, aquelas coisinhas que não constroem. Lá no ano de 2020, vamos ser mais livres na experiência do amor, vamos ser mais livres na experiência de promover a vida, apesar de não podermos nos tocar, nos abraçarmos, mas vamos criar um ambiente mais saudável para que nós possamos ter uma vida mais plena, na alegria, na comunhão, naquilo que é certo e verdadeiro. O ano 2021, amados irmãos e irmãs, pode ser um ano muito bom, se nós tomarmos por decisão fazer a vontade de Deus, e sempre, antes de tomar qualquer atitude, de expressar, buscar o discernimento em Deus. Sejamos mais orantes, confiemos mais no Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, busque a presença de Deus, peça ao Espírito Santo sabedoria e diz, pergunte a Ele, Senhor, isso é certo que eu vou fazer? Isso que eu estou falando é para promover ou é para denegrir, para diminuir, Precisamos amadurecer, precisamos dar um passo seguro e precisamos assumir verdadeiramente a nossa fé. 2021, amados irmãos e irmãs, se aproxima. Será um ano de grandes desafios, mas também para nós que aqui nos reunimos para celebrar e agradecer a Deus e para pedir as bênçãos para o ano que vem, pode ter certeza, será um ano diferente. Se eu, se você, se nós firmarmos essa aliança de amor com o Senhor e buscar nele o crescimento espiritual, o crescimento humano e o amadurecimento na nossa fé. Peçamos à Imaculada Conceição
que interceda por nós e que nos ajude com a sua poderosa intercessão a viver a nossa fidelidade aos ensinamentos do seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.